Muito bem, a gente começa agora a entrevista com Matheus Gamba Torres, professor da UNB, um dos historiadores dessa nova geração de historiadores. O professor Matheus gentilmente topou dar essa entrevista para a gente. Afinal de contas, Matheus hoje desenvolve uma pesquisa nos Estados Unidos, na Brown University, e sobre ditadura, enfim, mas é um historiador que pensou e pesquisou muito essa questão das relações trabalhistas. Professor, muito obrigado aqui pela presença com a gente. Começo já perguntando o seguinte: qual a importância dessa data do Dia do Trabalhador? Primeiro, boa tarde. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Bom, a importância da data justamente é na conquista de direitos dos trabalhadores, né? A gente pode pensar que os direitos trabalhistas, né, não foram concedidos por uma elite de uma forma benevolente. Tudo foi conquistado com muita luta. Então, o Dia do Trabalhador ele reflete justamente nessa luta do trabalhador por direitos e por igualdade, luta por melhores condições de vida, contra a exploração liberal ou neoliberal, digamos assim, e que considerar que as relações de trabalho não são meros contratos de compra e venda ou de venda de sua mão de obra. É um contrato muito mais complexo que envolve a vida cotidiana de todos os trabalhadores. Sendo assim, é um dia marcado por luta, né? É um dia marcado por diversas manifestações hoje no Brasil e no mundo, e que a sua importância histórica justamente vem disso, dessa luta dos trabalhadores por melhores condições de vida, salário e esses direitos trabalhistas que no Brasil temos até hoje. Muito bem, professor, falando desses direitos trabalhistas, a gente, em que momento na história do Brasil isso vamos dizer, se cria uma consolidação maior, e aí falando da própria CLT, né? E eu queria fazer um contraponto em relação à própria né, a nossa história recente, onde a gente tem aplicativos, onde a gente tem uma regulação, uma tentativas de regulação de trabalho, né, da própria atividade laboral, que cada vez mais está menos vinculada a regras, menos vinculadas vamos dizer, direitos dos trabalhadores. Queria que o senhor fizesse um pouco, a partir do grande momento que eu imagino que tenha sido nos governos Vargas, essa consolidação efetiva dos direitos trabalhistas, e um pouco do que, ao longo da história, até para que a gente pense um pouco de futuro. Eu acho que pensar a história e conversar com historiadores é pensar no futuro, como isso a gente pode pensar e trabalhar. Bom, perfeito. Primeiro, é importante a gente destacar que essa luta de direitos, né, e essa consolidação dos direitos dos trabalhadores, ela só ocorre depois de muita luta. O que eu quero dizer com isso? Desde o começo do século XX, os trabalhadores começam efetivamente a se organizar em associações, em sindicatos, muitas vezes considerados ilegais, muitas vezes considerados, sendo presos os organizadores, né, porque eles começam a se organizar para exigir 8 horas de trabalho semanal, salário mínimo, jornada de trabalho compatível com o seu tempo de vida, enfim, vários direitos que são direitos mesmo do trabalhador para ele viver bem e ter uma boa condição de vida. Isso foi sendo, vamos falar assim, reivindicado por esses trabalhadores durante décadas. E o Vargas, quando entra no poder, ele percebe, digamos isso, uma oportunidade de se manter no governo, né? Para que essa pressão dos trabalhadores baixasse, a aceitar, digamos assim, algumas dessas reivindicações. Eu gosto de falar o seguinte: não, o Vargas ele não é uma pessoa benevolente, né, um político que faz as coisas pelo único bem do povo. Não, é porque existiu luta de trabalhadores mesmo para que isso acontecesse. E o Vargas, percebendo esse momento histórico,
né, ele começa a elaborar uma série de leis trabalhistas, né, durante o seu governo, e vai consolidá-las em 43 com a consolidação das leis do trabalho. Ele vai pegar todas essas leis e juntar numa consolidação. Então, esses direitos trabalhistas estão aí até hoje, na verdade, existe essa consolidação das leis do trabalho, e que é a legislação ainda no Brasil em vigor para regulamentar jornada de trabalho e tempo e salário de trabalhadores, mas justamente é bem interessante porque nós, principalmente depois da Guerra Fria, nós entramos numa era neoliberalizante, em que se tenta a todo custo diminuir ou retirar direitos dos trabalhadores, retirar esses direitos que estariam na CLT. Voltando, digamos, a uma categoria, a um tempo em que o contrato seria um mero contrato de compra e venda e não um contrato entre duas pessoas. Falando nisso, justamente entrando na questão dos aplicativos, eu acredito que isso seja uma consequência do tempo que estamos vivendo, do tempo de grande tecnologia, né, e que justamente com essas novas realidades a pessoa pode trabalhar, por exemplo, em outras empresas, em outros países, mas também precariza o trabalhador quando ele vai ser um entregador, vai ser um trabalhador de aplicativo, porque justamente o que se faz? Se coloca de lado essa legislação trabalhista e se coloca que esses trabalhadores por aplicativo não sejam nem necessariamente empregados dessa empresa, seria como se fosse uma parceria. Só que justamente os direitos trabalhistas eles vêm para regulamentar uma desigualdade natural que existe entre as empresas e o trabalhador. Que a empresa, obviamente, é muito mais poderosa que o trabalhador. E a CLT vem, e as leis trabalhistas vêm justamente para que essa relação seja mais igualitária, essa relação de trabalho seja mais igualitária, protegendo o trabalhador. A questão dos aplicativos, justamente, a gente percebe que ela, justamente junto com o neoliberalismo e esse novo discurso, né, do novo trabalhador que não precisa de CLT, que deve ser autônomo, que deve ser empreendedor, acaba fazendo com a precarização do mercado, trazendo a precarização desse mercado de trabalho, principalmente as pessoas mais vulneráveis, né, principalmente as pessoas que, justamente com o desemprego que ocorreu nos últimos anos, né, se veem obrigadas a pegar o trabalho que aparece. E, digamos assim, esse discurso se aproveita desse excedente de mão de obra para justamente colocá-los a trabalhar em condições sem direitos trabalhistas, nas condições terríveis, em que a jornada é indefinida, em que o salário é um contrato entre duas pessoas e que a pessoa tem que trabalhar muitas vezes em jornadas de trabalho imensas para conseguir ganhar um mínimo para sobreviver. Apesar dessa facilidade, digamos assim, isso foi utilizado pelas empresas para a exploração maior dos trabalhadores. Professor Matheus, em relação ao sindicalismo, e aí eu estou fazendo um recorte mais recente, em relação aos sindicatos, e pensar um pouco aqui a própria relação da esquerda e do PT. O PT, por exemplo, é um partido que foi forjado, vamos dizer assim, foi construído a partir de duas estruturas, uma estrutura mais de intelectuais e uma estrutura mais de pessoas ligadas ao sindicalismo. O próprio Lula é o melhor exemplo disso, né? E você tem outros intelectuais ali, o próprio Belfort, enfim, tantos outros ali que acabaram sendo pessoas ali que, de certa forma, acabaram se aproximando desse partido. Ao longo do tempo, o PT se uniu às centrais sindicais, principalmente em relação à CUT, mas não só em relação às centrais sindicais, mas também como movimento, como associações de servidores públicos. Eu costumo dizer que a esquerda sempre se enganou achando que o serviço público fosse de esquerda. Em determinado momento tomou alguns sustos ao longo do percurso, porque na verdade o que com todo respeito e defendendo aqui universidade, defendendo o serviço público, em determinados momentos o que se reivindicava na verdade era benefícios e não necessariamente uma ideologia de esquerda em relação ao serviço público. Mas de qualquer forma, tanto o serviço público durante o governo Fernando Henrique Cardoso ou um pouco ali, né, durante o fim da ditadura, quando Lula começa a perder as primeiras eleições
e logo depois, se teve uma vinculação de sindicatos, tanto de entidades privadas quanto de entidades de servidores, muito próximas ao PT. E isso acabou não se confirmando ao longo do tempo, até porque os sindicatos perderam força. E hoje a política nacional ela está muito mais dentro de redes sociais, dentro de bolhas, do que necessariamente em relação a discutir direitos e trabalho. Como é que o senhor vê essa questão dos sindicatos? E aí, falando um pouco dessa história, dessa representação e dessa simbologia do trabalho na política atual. Eu sei que é uma pergunta difícil, Matheus, mas eu acho que a gente e você consegue me responder. Muito obrigado. Realmente é uma pergunta complexa, mas vou tentar explicar aqui com que a gente chama aqui de história do tempo presente, né? Bom, principalmente ali durante os anos 90, quando o neoliberalismo ele entra na crista da onda, acontece durante os governos de Collor, depois de Itamar, depois de Fernando Henrique, uma queda vertiginosa no emprego. Então, o número de desempregados no Brasil ele dispara, né? Que isso, apesar da inflação, apesar de tudo, não era um problema. É interessante ver como isso aumenta, com o problema do emprego, dos jovens acessarem o mercado de trabalho durante os anos 90, era uma coisa tão difícil. E a quantidade de pessoas que, pelos mais diversos motivos, inclusive pela recessão, né, trazida aí pelo neoliberalismo, faz com que essas pessoas percam o emprego. O que gera isso? Gera, como eu mencionei até ainda há pouco, esse excedente de mão de obra desesperado que vai aceitar o trabalho em qualquer condição. Né, que não vai, digamos assim, se vincular a sindicatos, porque nem emprego ele tem. Então ele vai primeiro buscar o emprego e ainda assim, se dentro desse emprego ele perceber que alguma movimentação que ele faça, né, até de reivindicação de direitos, vai prejudicá-lo, né, ele sabe que ele pode ser mandado embora por causa disso. Né, diferente dos anos 80 e os anos 70, né, que, existia desemprego, não vou falar que não, mas isso se torna muito mais visível nos anos 90. E isso causa um enfraquecimento grande dos sindicatos, porque a luta não é mais para melhores condições de vida do trabalhador, e sim do trabalhador conseguir um emprego. O maior problema é o trabalhador conseguir entrar no mercado de trabalho, conseguir um emprego. E isso enfraquece muito os sindicatos, porque as pessoas não estão mais dispostas a fazer greves homéricas, porque tem medo de ser demitida. Porque como tem um excedente de mão de obra gigante, eles sabem que eles facilmente podem ser repostos, né, e com salários menores ainda. Então isso vai acontecer durante todos os anos 90. Com a retomada do crescimento econômico ali nos anos 2002, principalmente no governo do Lula, aumenta o número de empregos, e isso acaba fortalecendo um pouco mais, principalmente essas alianças que o PT já tinha durante a sua formação, que é justamente com os sindicatos de categoria. Mas isso não faz automaticamente com que os sindicatos se fortaleçam como eram fortes antigamente. Né? Isso não chega a dar esse fortalecimento todo. Há uma melhora, até justamente pela vinculação do PT com esses sindicatos. Acordos são mais fáceis, acordos são mais... o governo, sim, interfere muito mais nos acordos trabalhistas, e, inclusive, justamente o que acontece. Por que os servidores públicos eles conseguem fazer greve, conseguem ser a grande movimentação durante os anos 90 e ficam mais próximos, como você mencionou, do PT? Porque o servidor público tem estabilidade. Então ele sabe que ele pode ter um ponto cortado, mas dificilmente ele vai ser demitido. Então diversas categorias vão se atrelar ao Partido dos Trabalhadores, vários sindicatos de servidores públicos é o que acabam mantendo, digamos assim, o sindicalismo por causa dessa estabilidade. E durante justamente o governo do PT, tu mencionou, é que também o que acontece? Há uma percepção, né, de que sim, nem todos os servidores públicos são necessariamente de esquerda, né? A gente me fala que eu sou servidor público também, a gente luta como uma categoria que está reivindicando melhores condições, como todo e qualquer trabalhador. Mas isso, eventualmente, mesmo isso sendo apoiado pelo Partido dos Trabalhadores, não quer dizer que todo mundo é vinculado ao Partido dos Trabalhadores. Isso, inclusive, é um pensamento errôneo. Entre a classe trabalhadora, existem diversas categorias de outras pessoas.
né, que pensam de uma forma completamente diferente, mas se veem como trabalhadores. Então, o que eu percebo justamente é o seguinte, principalmente aí existe uma melhora do emprego, posteriormente existe uma crise, começa o governo Dilma, se expande até o governo Temer, se expande mais ainda no governo Bolsonaro, e esse desemprego aumenta, a fome aumenta, o desespero aumenta. Aí é aprovada uma reforma trabalhista, né, que tira muito o poder dos sindicatos, o que enfraquece muito os sindicatos também. Então, aí é gerado esses empregos precários, porque as pessoas estão desesperadas, elas precisam de emprego a qualquer custo. Veja como tudo isso faz com que o sindicato acaba se enfraquecendo. O Lula mesmo, quando foi eleito, ele falava muito isso. Olha, a gente precisa transformar esses trabalhadores de aplicativo não em autônomos, mas pessoas com garantias. Ou seja, existe uma nova realidade que não é mais a realidade da fábrica, mas que devem existir categoria de classe para esses trabalhadores. Tanto que foi mandado para o Congresso há pouco tempo uma legislação para que fosse regulamentada, não CLT, mas que fosse regulamentada e dê algumas garantias para esses trabalhadores de aplicativo. Então veja que a coisa é complexa e isso faz enfraquecer o sindicato, né? Porque a luta do sindicato ela é pela garantia de emprego, muitas vezes. Muitas vezes existem greves, a gente percebe muitas greves, que é simplesmente porque uma grande quantidade de companheiros foram demitidos, em solidariedade a esses companheiros. Então, mas mesmo assim o medo ainda é muito grande, o medo de ser precarizado, o medo de perder o emprego. Então, existe uma nova visão que deve ser colocada nesse momento, digamos assim, que é, bom, existem novos tipos de trabalhadores, existem novas categorias de trabalho. O que deve ser feito? No meu ponto de vista, essa nova categoria ela tem que se associar e tem que começar a reivindicar direitos, né? Porque, como é dito, como eu já falei aqui, existe uma desigualdade enorme entre uma empresa, eu não vou citar o nome de empresas por aplicativos que todos sabem, mas empresas que são multinacionais e de um trabalhador precarizado, né, que não tem condições de reivindicar melhores direitos a não ser se associando. Aí a velha luta dos trabalhadores, justamente de, bom, juntos nós vamos conseguir melhorias. Essa é a perspectiva que temos que pensar agora. Agora, realmente, eu concordo que é bem, bem complicado, né, devido ainda à crise econômica que ainda não passou. Matheus Gamba Torres, professor de História da querida e o tempo todo, né, temos que defender a universidade pública, a Universidade de Brasília. Agradeço muito, Matheus, gentilmente aqui, está nos Estados Unidos, na Brown University, e passou esse tempo aqui com a gente para falar um pouco desse Dia do Trabalhador. Matheus, muito obrigado, professor. Gentileza aqui, muito feliz de conversar com o senhor, viu? Forte abraço. Eu que agradeço, Léo. Um forte abraço.